Bom pessoal, nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre o sensor indutivo. Nós vamos falar sobre a simbologia do sensor. Nós vamos falar como identificar o sensor em um esquema elétrico. Então é importante nós compreendermos como nós identificamos isso em um esquema elétrico, para que quando nós precisarmos fazer uma manutenção em uma máquina, nós possamos achar aí com facilidade ou com menos trabalho, digamos assim, no esquema elétrico, a simbologia do sensor. Então, normalmente você vai lá nas páginas de entrada do CLP no esquema elétrico e lá você vai achar a simbologia do sensor. Por que eu falo nas páginas de entrada do CLP? Porque o sensor ele é algo que vai mandar sinal na entrada do CLP, monitorando algo, monitorando um extrator inferior, um extrator superior, monitorando algum movimento da máquina. Então ele está informando ao CLP em que posição está os seus movimentos, para que esse CLP ele compreenda e então ele faça a sua sequência lógica. Então é dessa forma que ele trabalha. Mas nós vamos falar da simbologia. Então nós temos aqui um sensor de 2 fios, aqui também de 2, de 3 fios e mais aqui de 4 fios também. Então aqui é uma simbologia de um fabricante. Ele marca aqui MR para marrom e azul para e AZ para azul. E nós vamos observar que no esquema elétrico, como normalmente as máquinas elas são importadas, elas vêm aí da China, vêm da Itália, vêm de vários outros países aí, e normalmente elas vêm escrito em inglês, não em português. Então, para nós compreendermos isso, lembrando que também de um fabricante de máquina para outra, a simbologia ela muda um pouco. Mas o que é comum nós encontrarmos na maioria dos esquemas elétricos, há um padrão em que eles usam bastante esse quadradinho dessa forma, com esses dois risquinhos aqui. Então é bastante comum nós encontrarmos os sensores com essa simbologia aqui. Muitas vezes tem esse quadrado, em outros não tem, tem apenas a posição dos sensores. Então, mas o mais comum é nós encontrarmos essa simbologia, esse quadradinho dessa forma. Eu fiz um esquema elétrico aqui, encontrado aí em máquinas. Então, esse esquema elétrico aqui eu montei. Há algumas diferenças entre outros fabricantes, em que tem fabricante que tem apenas um quadradinho entre esses dois fios e esse símbolo está no meio do quadradinho. E esse 0 volts ele vem aqui e desce apenas um pouquinho, está marcado 0V. Então essas coisinhas que mudam. Mas o que é comum é nós encontrarmos esse quadradinho dessa forma aqui. Por isso que é interessante nós compreendermos. Ou tá lá nas entradas do CLP, está folheando lá, opa, estou procurando onde que vai esse sensor. Então eu vi um símbolo parecido com esse, tem 3 fios aqui, então isso quer dizer que eu encontrei aí na simbologia no esquema elétrico o sensor. Como que eu encontro o código do sensor? Do lado aqui vai estar escrito o código do sensor, seja em outra posição também em que identifica ele no esquema elétrico. Isso aqui também estaria marcado no fio aí próximo do corpo do sensor também. Eu coloquei aqui como E1, E2, E3, E4. Mas poderia ser um outro código aí. Então estaria no esquema elétrico para identificar o sensor. E estaria também no corpo do sensor lá na máquina também para identificá-lo. Aqui eu fiz uma linha vermelha com 24 volts. Uma linha azul com 0 volts.
Então, aqui seria o fio marrom, aqui seria o fio azul e aqui seria o fio preto. É bastante comum nós encontrarmos o fio marrom como BK, o fio azul como BU e o fio preto como BN. É o fio que envia o sinal na entrada do CLP. Eu representei aqui como I0, que seria um CLP da Siemens. Ele é I0.0, I0.1, iniciando aí as entradas do CLP. Mas se um CLP de um outro fabricante vai estar de forma diferente, porém na página lá do esquema elétrico normalmente vai estar input, que seria as entradas do CLP. Então nós falamos aqui da simbologia, da descrição aqui do fio. Nós falamos que é bastante comum eles mudarem um pouco essa forma, esse símbolo, mas esse quadradinho dessa forma é bastante comum nós encontrarmos em todos. Muitas vezes ele muda alguma coisa aqui, faz um quadrado aqui, põe esse quadradinho no meio. Isso não é problema, mas é comum nós encontrarmos isso aqui. E aqui do lado normalmente eles marcam qual é a função do CLP, do sensor, o que ele está monitorando. Como por exemplo, lógico, vai estar escrito em inglês, então precisa compreender um pouco aí do inglês ou traduzir para que possa compreender. Por exemplo, vai estar escrito aqui em inglês que ele está monitorando o extrator inferior avançado, o extrator inferior recuado, o extrator superior avançado, o extrator superior recuado. Seria mais ou menos isso. Eu coloquei sensor indutivo aqui, mas tem a mesma simbologia para alguns sensores similares aí também. Mas é mais para nós compreendermos como nós achamos a simbologia do sensor em um esquema elétrico, em uma máquina aí, para quando nós formos fazer alguma manutenção, nós conseguirmos encontrar o símbolo do sensor no esquema elétrico, beleza?